gravação. Pronto. Alguém entrou aí? Deixa eu ver quem entrou. Então, beleza. Boa noite aí, pessoal. Essa é a nossa aula número 5. O tempo tá passando rápido, hein? Aí, na aula 3, né, que foi a última aula teórica, a gente viu, conhecer um pouco do modelo de regressão linear simples. A gente viu que os betas a gente nunca conhece, então a gente, com os dados que a gente estima eles, né? A gente viu um dos métodos para estimar, que é o método de mínimos quadrados. Eu não sei se comentei na aula passada, mas vou comentar agora. Acho que quem chegou cedo hoje já tinha mostrado. Lá no site da disciplina, eu coloquei aqui um link na aula 3 que chama Demonstração MQO. Eu fiz um post aí na tentativa de blog que eu tenho aqui, onde eu explico um pouco mais do mínimos quadrados, qual que é a intuição, né? Como que ele funciona e tudo mais. E no final, eu faço eu derivo as coisas e faço a prova, né? Mas dê uma olhada, mesmo se não fosse ler a prova, para vocês fixarem melhor um pouco a ideia de mínimos quadrados, tá? E bom, a gente viu isso. Vimos a interpretação do beta 1, né? E hoje a gente vai falar mais um pouco de interpretação e vai falar um pouco de propriedades do modelo de regressão linear simples nesse contexto, né? Então, na revisão da aula anterior, esse daqui era o modelo de regressão linear simples, né? Simples porque temos apenas uma única variável, uma única covariável, né? Uma única variável explicativa, né? Os betas são os parâmetros, ou o termo de erro, né? E esses betas aí a gente estima, né? Que a gente chegou nessas duas fórmulas aqui, né? Mas será que esses caras, esses betas, são bons, né? Coloquei bons entre aspas, que vamos saber uma definição, mais ou menos, o que seria bom, né? E outra pergunta é, beleza, eu ajusto essa reta aí, né? Mas será que essa reta se ajusta bem aos nossos dados? Que tão bem se ajusta, né? A gente, por enquanto, não sabe. A gente só ajustou e pronto. Então, a gente vai ver umas coisas aqui. Primeira coisa é qualidade de ajuste, né? E a qualidade do ajuste ele não vai ajudar a saber até que ponto o nosso modelo se ajusta bem aos dados, né? Bem ou ruim, né? Então, existem vários critérios para isso. Um dos critérios mais conhecidos é o R quadrado, tá? R é o quadrado, R quadrado. Mas para conhecer o R quadrado, primeiro vamos a introduzir alguns conceitos, tá? Que são a soma de quadrados totais, a soma de quadrados explicados e a soma de quadrados dos resíduos. Então vamos lá. A gente tem que os resíduos, né? O chapéu, são esses caras aqui, né? Para todo I, né? O iésimo resíduo é yi, que é o valor observado, menos y chapéu, né? Que é o valor ajustado, né? E equivalentemente, então, né, se a gente passar um cara para a direita e o cara para a esquerda, temos que yi é quem? Y chapéu mais o I chapéu, tá? Não fiz nada, simplesmente partir da definição do resíduo que a gente já tinha visto, né? E agora a gente vai descompor esse cara aqui, que é a soma de yi menos y barra, né? Que basicamente isso daí é quem? É a variabilidade, né? É a variabilidade de y, né? Então a gente vai decompor esse cara em uma parte que a gente vai chamar de variabilidade explicada pelo modelo e outra parte que vai ser a variabilidade do resíduo. Então, a gente escreve o somatório, né? Y menos y barra, tudo isso ao quadrado.
eu vou colocar e tirar, né, dentro do parênteses a mesma quantidade, né, para não afetar em nada o somatório, que é o que está em vermelho, que são os y e chapéu. Né? Por que eu faço isso? Por conveniência. Por quê? Porque y menos y chapéu é o i chapéu. Né? Então aqui eu tenho resíduo. Né? E do outro lado vou ter y chapéu menos y barra. Então, simplesmente mudando a notação, né, vai ficar essa terceira igualdade aqui, né? Que é a somatória de y menos y barra ao quadrado é igual à somatória do residual, do iêsimo residual mais o iêsimo valor ajustado menos y barra. Né? Então, vocês lembram, né? A mais b ao quadrado é igual a quem? A ao quadrado mais b quadrado mais duas vezes a multiplicado por b. Né? Vamos pensar que a, então, é o i e b vai ser y chapéu menos y barra. Então, teria o i quadrado, né? Seria ao quadrado, esse y chapéu menos y barra ao quadrado seria o b quadrado, mais duas vezes a multiplicado por b, né? Seria o i chapéu, tudo isso multiplicado por i chapéu menos y barra. Né? E aplica depois que ele dá ao quadrado, aplica o somatório para todo mundo. Né? Então, essa soma de quadrados totais que a gente tinha, né, que é a variabilidade de y, estou escrevendo como a soma de quadrados dos resíduos mais a soma de quadrados explicado, né, porque estou trocando agora o y aqui por y chapéu, e esse cara aqui eu estou chamando de soma de quadrados explicados, mas duas vezes esse somatório. Só que esse somatório, a gente consegue mostrar que ele, de fato, ele é igual a zero. Tá? Então, a gente tem que a soma de quadrados totais, ele é igual a quem? A soma de quadrados resíduos mais soma de quadrados explicados. Então, eu vou dividir todo mundo, tá? A direita e a esquerda, pela soma de quadrados totais, né? Então, soma de quadrados totais à esquerda, dividido pela soma de quadrados totais, vai dar 1. E a direita vai dar esse termo aqui. Tá bom? Eu vou passar um desses termos para o outro lado da igualdade. Né? Então, 1 menos a soma de quadrados resíduos dividido sobre a soma de quadrados totais vai ser igual à soma de quadrados explicado dividido sobre a soma de quadrados totais. Né? Só fiz uma mudança de lugar. Então, o eje quadrado, ou coeficiente de determinação, ele é o quê? Ele é basicamente ele é igual à soma de quadrados explicados dividido pela soma de quadrados totais. Ou 1 menos a soma de quadrados resíduos dividido pela soma de quadrados totais. Tá? Eje quadrado, ele é um número que está entre 0 e 1. Tá? Ele é a relação entre a variação explicada e a variação total. Né? Soma de quadrados explicada e soma de quadrados total se eu dividir no numerador e denominador por n menos 1, vou ter a variância. Né? E se eu multiplico esse cara por 100, eu vou ter a porcentagem da variação de i, da variável y, que é explicada pelo modelo. Tá? Como que a gente interpreta esse cara? Se ele for próximo a 0, indica um ajuste ruim. Tá? Se ele for próximo a 1, indica um ajuste bom. Tá? Então, no final das contas, a gente sempre vai querer um modelo que nos leve a um R quadrado superior. Né? Qual que é a intuição por trás disso? Vejam que R quadrado ele é igual a 1 menos a soma de quadrados resíduos dividido pela soma de quadrados totais. Né? Se a gente ajustar bem o modelo,
a variabilidade dos resíduos vai ser pequenininha, né? Então, esse termo aqui, ele vai ser pequeno, então ele vai ser mais próximo de 1. Se o ajuste for muito ruim, essa variabilidade de 1 vai ser muito grande, né? Porque deu qualquer coisa. Então, esse cara aqui vai ser grande, então 1 menos um número grande, né? que é menor que 1, vai dar um número pequeno, você vai chegar mais próximo de 0, então vai indicar um ajuste ruim. Tá? E bom, o R quadrado, ele é basicamente o coeficiente de correlação entre y e y chapéu. Tudo isso ao quadrado, né? Então, antigamente, R minúsculo era símbolo para denotar correlação, né? Até agora, na verdade, né? Então, R ao quadrado, né? Era correlação ao quadrado, né? Então, por isso que ficou o R quadrado, né? Ou anotação. Porque se R quadrado é a correlação ao quadrado entre y e y chapéu. Então, a gente na aula anterior trabalhou com 2 conjuntos de dados, né? Se não me engano. Então, vamos ver como que é o ajuste deles. Temos o conjunto de dados CEOSAL 1, né? Salário e ROE, né? Eu coloco aqui os códigos, na próxima aula a gente vai ver como isso daí funciona. Tá? E esse quadrado dele, do primeiro modelo, de 0,01, né? Ele não é do próximo de 1, né? Já o modelo 2, que era vendas e gastos de publicidade da TV, deu um R quadrado de 0,6, né? De um R quadrado é alto, né? Quer dizer que o modelo 2, a nossa regressãozinha lá, está sendo um modelo relativamente bom para esses dados, né? Já a nossa regressão do modelo 1 não está capturando muita parte da variabilidade do salário aí, né? E por que isso? Se vocês olham para os dados, né? Vocês traçam uma reta imaginária em ambos os gráficos, né? No gráfico da direita vai ter provavelmente uma reta que é bem mais comportadinha, né? E vai pegar a variabilidade dos dados. Já no gráfico da esquerda, tem tanto ponto atípico que vai ser uma reta meio tortinha, né? Com uma inclinação bem leve, e vai ter uns pontos que vão estar completamente fora, né? Então eles vão incrementar, eles vão aumentar a soma de quadrados dos resíduos, né? Então ele vai mostrar um ajuste que não é tão bom, né? Então se a gente tirasse esses caras que estão mais para cima, a gente calcular essa regressão, vai dar uma coisa bem melhor, né? A gente vai ver isso ao longo da disciplina, né? Então, a gente já viu que tem uma forma como saber se nossa reta é uma reta boa, né? Se nossa modelagem é uma coisa interessante para o nosso conjunto de dados, né? Que é através do R quadrado. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a interpretação dos parâmetros, né, dos betas, e vamos focar em 2 problemas: unidades de medida e não linearidades. Quando a gente trabalha com dados, é muito comum que cada pessoa que trabalha com os dados, coloque as variáveis, né, de forma que sejam mais familiares para ele, né, ou para ela, né? Se você, por exemplo, tá com a variável salário, né? Para você é muito mais fácil interpretar se você deixar ela em reais, né? Você vai colocar em reais. Se para o Lucas é mais fácil interpretar em dólares, trabalhar com dólares, deixa estudar em dólares. Se para o Marcelo é melhor trabalhar com milhares de dólares, ele vai colocar a variável em milhares de dólares. Cada um vai colocar as variáveis das unidades que ele quer, tá? Mas, em teoria, é só uma mudança de unidade, né? A relação não deveria mudar, né? Mas vamos ver o que acontece
se muda ou não muda, né? Então, vamos ter que para o mesmo problema, as pessoas vão trabalhar com diferentes conjuntos de dados, com diferentes medidas, unidades de medida das variáveis, né? E eventualmente vão dar alguns resultados de beta diferentes, né? Mas será que isso afeta nosso modelo, ou a qualidade de ajuste do nosso modelo? Se alguém trabalhar com o salário em dólares e outro com o salário em reais, será que isso vai afetar o R quadrado, por exemplo, ou não? Vamos ver. Eu estou criando umas novas variáveis. Esse aqui que chama salary do, né, dólar, que é o salário multiplicado por 1000, né? Como está em milhares de dólares, eu vou colocar o salário em dólares agora. Não mais em milhares de dólares, mas em dólares. E essa variável ROEDEC, né? Estou pegando o ROE, que é a porcentagem, né? E vou tirando por 100 e vou colocar uma nova unidade de medida. Então, a gente ajusta a regressão. Né? No primeiro caso, temos as variáveis originais. Temos que o beta 0 é 963 e o beta 1 é 18,5. Se eu mudar a variável dependente, que era salário, né, por salário em dólar, dizem que tanto beta 0 quanto beta 1 mudaram. Né? E se eu mudar, se eu deixar o y, a variável dependente, sem alterar, só altero a variável independente, porque simplesmente está mudando o beta associado a essa variável independente. Tá? E isso daí faz sentido, né? Porque o que eu estava interpretando como ROE não é mais ROE, né? É ROE dividido por 100, né? Então, a mudança de uma unidade nessa variável tem um efeito diferente na variável y, né? Para ficar mais claro todo esse ajuste aí que eu fiz, se a variável dependente for, por exemplo, c vezes y, então os betas da regressão cy sobre x, eles vão ser c beta 0 chapéu e c beta 1 chapéu, né? Que foi o que aconteceu aqui, né? C era 1000, né? Eu multipliquei por 1000 aqui, então acontece essa mudança, né? E se a variável independente for cx, né? Então o novo coeficiente simplesmente vai alterar esse carinha aí, esse parâmetro aí, né? E o beta 0 vai permanecer igual, né? Veja que se eu multiplico cx por esse novo carinha, beta 1 chapéu dividido por c, vocês cancelam e fica de novo x beta 1 chapéu, né? Então, para uma correta interpretação, para que eu fiz isso? Simplesmente para falar para vocês o seguinte: para você interpretar corretamente os dados, você precisa conhecer as unidades de medida da sua variável. Tá? Você não precisa lembrar essas relações aqui, tá? Não precisa. Mas a mensagem desse slide anterior, é que para interpretar corretamente, você precisa conhecer as unidades de medida das suas variáveis. Se você não conhece, você vai ter uma interpretação errada. Mas agora, a gente viu que, tudo bem, mudando as unidades de medida, os betas mudam porque tem que mudar para interpretar corretamente. Né? Mas será que ele muda a qualidade do ajuste? O que vocês acham? Muda ou não muda? Alguém tem algum chute? Eu imagino que não, porque os resíduos em si não mudariam, eu acho. Então, se o resíduo não muda o R quadrado. Alguém opina diferente? Alguém pensa que muda assim? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, acho que não, né? Então, quem falou tá certo. Veja que se a gente calcular R quadrado em todos os modelos diferentes,
ela é exatamente o mesmo valor, né? Por quê? Porque a relação, a informação que eu tenho nos dados não mudou, né? Só mudou a escala, a unidade de medida. Ela não vai falar mais ou menos para explicar uma variável se eu mudar a escala. A relação continua sendo a mesma, tá? Então, mudanças elas não vão afetar o R quadrado. Por que eu falo isso? Porque é comum, quando vamos supor, às vezes, tem dois caras trabalhando no mesmo problema, né? E um trabalhou com variável diferente, né? E fala, oh, quanto que deu teu beta 1? Meu beta 1 deu tanto. E para outro cara deu um beta 1 diferente, né? Isso pode ser por problema de escala, né? Mas se a modelagem dos dois for a mesma, o R quadrado não vai mudar, independente de como você utilizou as variáveis, né? Estou falando aqui transformações de unidade de medida, hein? Só esse tipo de transformação aí. Então, outro ponto importante é não linearidade. Até agora a gente trabalhou com y igual beta 0 mais beta 1x mais u. É uma relação barreta, não é uma relação linear, né? Mas, na prática, encontrar relações lineares, elas não são tão simples assim, né? A gente não tem tanta sorte de encontrar coisas lineares assim, né? Então, a gente vai encontrar algumas coisas que são não lineares e a gente vai tentar linearizar essas coisas. Como? Através de transformações nas variáveis, né? E uma transformação que é bem conhecida, bem popular, é a transformação logarítmica, tá? Ou seja, a gente vai aplicar logaritmo a uma ou todas as variáveis, né? Algumas das variáveis ou todas elas, né? O interessante dessa transformação, né? Além de que ela geralmente lineariza a função, né? Ela vai gerar um modelo que ele vai nos proporcionar uma interpretação bem interessante em termos percentuais, tá? Por exemplo, se eu aplicar o logaritmo aqui apenas na variável dependente, né, a gente vai ter que a diferença na variável, na diferença no log de y, né, vamos supor log de y1 menos log de yi, ela, por uma propriedade de logaritmo, é aproximadamente esse cara aqui. y1 menos y0, tudo isso dividido por y0. Né? Então, se eu multiplicar por 100 em ambos os lados, eu tenho que 100 vezes a diferença dos logs é aproximadamente a variação percentual do y, tá? Isso daí é uma propriedade do logaritmo. Tá? Então, se a gente mantém os outros fatores fixos, né? O que vai nos levar aqui a diferença dos u seja zero, a gente tem o quê? Que a diferença percentual de y vai ser aproximadamente, vai ter essa relação, né? Quando x muda em uma unidade, tá? A variação percentual de y vai ser 100 vezes beta 1 unidades. Essa relação é bem interessante e a gente vai utilizar bastante ela ao longo da disciplina. Tá? E se você ficou na dúvida como que é essa relação, vejam o apêndice A4B do livro texto, tá? O apêndice eu coloquei lá no site, tem um link para o apêndice do livro que eu estou utilizando, vejam a propriedade do logaritmo e vai ficar um pouco mais claro. Basicamente é a aplicação direta da propriedade, tá? A transformação logarítmica, ela é a mais utilizada, talvez, porque além de linearizar, ela tem a facilidade da interpretação, tá? Mas não é a única transformação que você pode utilizar. Você pode pegar raiz quadrada, elevar ao quadrado, raiz cúbica, né? Alguma coisa dessas. Mas geralmente, quando o logaritmo já resolve grande parte dos nossos problemas. Professor, Oi? o Anderson, eu só não entendi muito bem por que a gente, por exemplo, aplicaria o log em um só lado. Que aí, pelo menos eu entendo que deixaria de ser
uma igualdade, né? Se a gente aplica só de um lado. Isso, na verdade, quando a gente aplica só de um lado, a gente não está mais modelando y e x, está modelando log de y e x, né? É outro modelo, né? E por que aplicaria só no conjunto de dados, só na variável dependente? Porque às vezes a variável que você tem que linearizar é essa, né? Ou a interpretação que você quer ter em termos percentuais, né? Se eu aplicar o log, por exemplo, em y e em x, a interpretação muda um pouco, mas dá para fazer também, tá? Basicamente, você vai ficar tentando, testando várias coisas até obter um modelo bom, tá? Beleza. Valeu, professor. Uhum. Então, vamos lá. Esse conjunto de dados, weight 1, do pacote Goldrich, ele contém informação de 526 pessoas, né? A variável weight é o salário médio por hora, e a variável edu são os anos de educação formal dessa pessoa. Tá? Então, vamos ajustar esse modelo aqui. Log de weight igual a beta 0, mais beta 1 educ mais u. Então, ajusta o modelo, e a gente tem beta 0 0,58 e beta 1 0,08. Como a gente interpreta esse cara? Como a gente calculou nossa variável y é log de alguma coisa, tem que ser a interpretação como eu discuti no slide anterior. Tá? Então, vamos ver aqui, qual que é a interpretação correta? A cada ano adicional de educação, né, quando a educação aumenta em 1, o salário médio por hora aumenta em 0,0827 dólares. Ou, a cada ano adicional de educação, né, quando a educação aumenta em 1, o salário médio por hora aumenta em 8,27%. Qual a interpretação é correta, vocês acham? A primeira ou a segunda? Acho que é a segunda, professor. Isso aí. A primeira seria correta quando, se a gente tivesse modelado, não log de wage, mas wage, né? Mas como a gente modelou log, e a gente acabou de discutir isso aqui, 100 vezes beta 1, né? A interpretação que eu fiz é 100 vezes beta 1, né? 100 vezes beta 1%, né? Então, para cada ano adicional de estudo, né? O salário médio por hora aumenta em 8,27%. Então, eu tinha visto essa relação, né? Que a variação percentual de y é igual a 100 vezes beta 1 variação de x, né? Então, no caso, a gente chega exatamente nesse resultado aqui, né? A variação percentual de weight, no nosso caso, né? Aqui esqueci um chapeuzinho, tá? Seria 100 vezes beta 1 chapéu, né? Que alguém falou aí, não sei quem foi, não sei quem falou. Então, a cada ano adicional de educação, o salário aumenta em 8,27%. Tá? Professor, seria correto a gente dizer que ele varia 8,2, enfim, essa porcentagem, ao invés de dizer que ele aumenta? Porque esse aumento pode ser para cima tanto quanto para baixo, que aí não é aumento? Nesse caso, ele aumenta, né? Porque ele é positivo. Tem casos que o beta 1 vai dar negativo, aí você fala que ele diminui. Entendi. Isso. Depende do problema, então, né? Isso. Ele vai depender Porque do como é sinal do beta ano, 1. né? Porque como é ano, não tem como ser somar ano negativo, né? Isso, mas, por exemplo, pode ser que o cara tenha 8 anos de educação formal, né? Se você tira um ano de educação, né? A porcentagem de salário ele vai cair 8,27%, né? É porque não faz muito sentido em educação, mas eu entendi. Sim, sim. Depende muito de como você vai interpretar, né? Professor, e aí aparece o sinal negativo? Vamos supor que se a relação fosse aqui negativa, tá? Com outro caso, o beta 1 estimado ele estaria negativo, né? Então você diria o quê?
quando educação, vamos supor que deu negativo, tá? Vamos supor que deu menos 0,08. Vamos falar assim, para cada ano adicional de educação, o salário diminuiria em 8,27%. Por quê? Porque o beta 1 seria negativo, né? Entendi, obrigada. Então, alguém perguntou, mas por que você simplesmente aplicou log no y, né? Eu vou aplicar agora log no x também. Tá? Log no y, log no x. Por que eu fiz isso? Porque pode ser que isso me ajude a modelar melhor meus dados, né? Então, lembre-se que a variação percentual de y ele é aproximadamente 100 vezes a variação de log de y, tá? Então, se eu calcular a variação percentual de y dividido pela variação percentual de x, isso daí vai ser mais ou menos igual, né? A 100 vezes a variação de log de x, dividido por 100 vezes a variação de log de y. Não fiz nada. Cancelamos 100, né? E se vocês veem, isso daí vai dar igual a beta 1, né? Se a gente pega aqui a variação na equação 1, né? A variação de u vai ser 0, o beta 0 vai sumir, né? Vai ficar à esquerda a variação de log de x, à direita vai ficar beta 1, a variação de log de x, desculpa, à esquerda vai ficar a variação de log de y, à direita vai ficar beta 1 e a variação de log de x, vou passar a variação de log de x para baixo, vai ficar o beta 1, né? Então, quem que é esse beta 1 agora? Beta 1 a gente interpreta um pouco diferente quando aplica log em ambos os lados, em ambas as variáveis, né? Agora, quando o x aumenta em 1%, né? Geralmente sempre trabalhamos com uma unidade de medida, porque fica fácil de interpretar, tá? Quando o x aumenta em 1%, y aumenta em beta 1%. Então, agora a interpretação mudou. Por que mudou? Porque estou utilizando log em ambas as variáveis, tá? Isso daí é a elasticidade constante de y em relação a x, né? E basicamente que a elasticidade é a variação percentual. A elasticidade é a variação percentual de i quando x aumenta em 1%, tá? Vocês têm que ter muito cuidado na hora de modelar, de ver quem que é seu y, quem que é seu x. Vocês podem aplicar transformações, tá? Mas quando utilizar a transformação de log, tem que ter cuidado porque a interpretação muda. Alguém ia falar aí alguma coisa? Professor, você pode comparar, é porque eu esqueci já, essa interpretação com a interpretação anterior, quando a gente tirou log só de um lado? Ah, sim. Eu vou mostrar aqui no próximo slide, eu acho. Daqui a pouquinho tem uma tabelinha que faz todas essas comparações. Pode ficar tranquilo. Beleza. Mas, por exemplo, como saberei se vou aplicar uma transformação, né? Você vai ter que fazer um gráfico. E se vê que não é tão linear assim, você vai ter que aplicar uma transformação para linearizar, né? Então, uma forma é essa, né? E aquela que lineariza é a transformação logarítmica, que ela funciona bastante bem na prática. Então, a gente acaba utilizando muito ela, né? Eu apliquei o logaritmo em ambos os lados, acho que aqui ficou uma relação linear bem mais bonitinha do que aqui, né? Então, é assim que você sabe se aplica a transformação ou não, né? Só para interpretar aí, vamos fazer a regressão, mas agora aplicando log em ambas as variáveis, tá? Logicamente que o beta 0 e beta 1 mudou, porque é outro modelo. Então, a variação de salário dividido pela variação de vendas é beta 1. Então, a elasticidade do salário em relação às vendas é 0,257 aproximadamente. O que significa isso? Que quando as vendas aumentam em 1%, o aumento do salário do CEO, o salário do CEO aumenta em 0,25%, né? Quase 26%. Então, você viu que a interpretação mudou, né?
Agora, ficou confuso? Ficou confuso, eu sei. Então, essa tabelinha aqui vai te ajudar, né? Se y e x estão nas escalas originais, né, a gente interpreta o quê? Quando x varia em uma unidade, o y varia em beta 1 unidades. Professor, só uma pergunta sobre exatamente essa de nível. Então, tipo, não tem como fazer porcentagem nessa, que seria o que a gente treinou na última aula, né? Eu queria saber se, tipo, não tem como avaliar em termos de porcento. Não tem. Tipo, esse beta 1, ele vai vir só em unidade. Isso, esse é beta 1 vai vir em uma unidade, mas vamos supor que x, a variável original, ela está em porcentagem, né? Aí você fala, quando x aumenta em 1%, por isso eu falo uma unidade, né? Você tem que se ligar na unidade do x. Beleza. Ah, tá. Não, é porque eu tava lendo, tipo, fiz exercício, tava achando que podia transformar em porcentagem, entendeu? Então não pode, na verdade, é a unidade, né? Isso, é a unidade. Se você aplica o log só a variável x, vamos supor aqui, né? Tá? E você vai obter essa relação aqui, né? Essa nível log é menos usada, tá? Mas sei que quando x aumenta em 1%, né? Y aumenta em beta 1 dividido por 100. Né? Essa é a mais... Quase nunca vi usando ela, mas é possível também. Tá? Aqui eu vou escrever alguma coisa aí, deixa eu só ver. Eu não entendi quando a gente vai usar cada um desses modelos. É o seguinte, você utiliza cada um dos modelos. Aqui, por exemplo, você não vê uma reta bonita. Na sua mente não consegue fazer uma reta. Você pode fazer uma reta, mas vai ver que tem uns aqui que ele vai ficar completamente fora, né? Então você fala assim, putz, será que é uma boa aplicar a variável como que está? Ou será que é melhor aplicar uma transformação para ter uma regressão linear mais bonitinha? Então, vamos chutar. E apliquei uma transformação em ambas as variáveis, e aqui sim eu consigo fazer uma reta bonitinha. Né? Consigo traçar uma reta imaginária aqui, e os dados vão ter em torno à reta. Né? Então, foi por isso que eu fiz a transformação, porque eu não tinha linearidade nos outros dados. Né? Professor, Oi. desculpa cortar. Então a gente vai ter que testar cada modelo desse e ver qual se adapta melhor? Sim. Beleza. Sim. É esse que é o processo de modelagem. Né? Você não pega a variável do jeito que está. Você talvez transforma ela do jeito que você possa extrair a maior quantidade, modelar a maior parte da informação que você tem. Né? Não, essa era a minha dúvida. Qual das vezes a gente ia usar cada um desses modelos? No caso, se a gente ia, em algum caso específico, a gente ia usar o modelo nível log, se em outro caso específico a gente ia usar o log nível. Não. Né? A gente vai testar os três. Isso. Geralmente, se você faz o primeiro, né, o nível, e aí você vê que não tem uma relação linear, você começa a testar as outras coisas. Mas se você vê que está bonitinho, já pode parar por aí. Tá? Entendi. Mas a gente, ainda que fique bonitinho, a gente deve fazer os outros para ver se eles trazem uma relação melhor, uma correlação mais confiável. Você pode fazer sim. Porque assim, modelagem é um processo sem fim, né? Você quase sempre pode obter um modelo melhor, ou aparentemente melhor, né? Então você pode testar infinitas coisas, tá? Beleza. Mas no final, até o top 4 dessa primeira prova, a gente vai ver que a gente chega a um ponto que fala, putz, até aqui já está um modelo aceitável. Então vou parar por aqui porque está aceitável. Pode ser que venha alguém e faça um modelo melhor? Pode. Mas o modelo que eu tenho já é um modelo razoavelmente bom, vamos falar assim. Entendi. Então, quando você falou sobre sobre não ser muito comum a gente encontrar já uma solução aceitável no nível log, você quer dizer que geralmente quando a gente faz essa primeira aproximação,
geralmente ela não é a que traz o melhor resultado? É isso? Não, é pouco usada por causa da interpretação dela, né? Então a gente prefere Ah, tá. tentar primeiro, por exemplo, a primeira coisa que a gente tenta às vezes é o log no Y, né? Porque vai dar uma interpretação bonita, né? Beleza. Porque a modelagem tem duas coisas, né? Você pode modelar para simplesmente tentar obter seu valor estimado próximo da coisa, ou para tentar explicar para o cara, né? Por exemplo, se eu tenho um modelo que vai me falar o melhor preço do produto no Mercado Livre, né? Talvez o diretor queira saber mais do que o modelo que me fale o melhor preço. Fale, o que está mexendo o preço? Vamos supor, final de semana, a gente pode mexer no preço. Então, quando você consegue uma interpretação, o modelo fica muito mais interessante. Então, por isso que o nível log é o que menos eu vi, tá? Não é impossível, mas é aquele que menos eu vi. Aqueles que eu mais vejo são aqueles dois últimos, né? Porque tem interpretação de elasticidade e de variação percentual. Eu já expliquei nível log, né? Agora log nível, né? Aplico log no Y, né? Quando aplico log no Y, eu faço, né? Quando x aumenta em uma unidade, o y, a variação o y aumenta em 100 vezes multiplicado por beta 1%, né? E o último, log, que é a elasticidade, né? Quando x ele aumenta em 1%, o y aumenta em beta 1%. Tá? E desculpem, aqui nível log é quando x aumenta em 1%, né? O y aumenta em beta 1 dividido por 100. Né? Então, vocês veem, é bom vocês imprimirem essa tabelinha, porque eu costumo fazer muitas questões com essa interpretação. Tá? Tanto que, na primeira lista, que eu vou soltar depois da aula, tem uma questão que é só interpretação dessas coisas. E na prova eu costumo colocar com essa interpretação também. Então, vamos sair da interpretação dos betas, que espero que eu tenha dado para um cheiro. Agora vamos falar algumas propriedades dos estimadores, né, dos betas. Né? A gente já falou, putz, será que a reta é boa? Né? A gente viu R quadrado para saber se é boa. Né? E a gente já viu também como interpretar os betas dependendo se a gente aplica logaritmo, não aplica logaritmo. Né? A gente pode até aplicar outras transformações, né? Mas não vai ter interpretação tão bonitinha assim. Mas pode aplicar também, raiz quadrada, e cúbica, sei lá. Né? Só um comentário na hora de aplicar logaritmo. Lembre-se que logaritmo ele está definido apenas para valores maiores do que zero. Se você tem uma variável que tem valores negativos ou zero, se você aplicar logaritmo, vai dar problema no teu código, vai dar um erro. Por quê? Porque o logaritmo de zero ou de número negativo não existe. Né? Então, quando aplica a transformação, tem que ter cuidado na hora de fazer sentido. Né? Então, a gente vai fazer algumas propriedades estatísticas do estimador, mas para isso, a gente precisa definir algumas hipóteses do modelo. Tá? Todos os modelos que a gente trabalha, qualquer modelo quantitativo, ele é construído sobre um conjunto de hipóteses. E como eu falei na aula anterior, a gente não assume hipóteses. A gente tem um modelo sobre algumas hipóteses, mas no final das contas a gente tem que verificar as hipóteses para ver se a gente explicou de forma correta o modelo ou não. Então, a primeira hipótese é linearidade nos parâmetros. Né? Ou seja, que esse aqui é o modelo populacional. Né? Lembrando que aqui y e x não precisam ser as variáveis originais, podem ser as variáveis transformadas. Tá? Pode ser o log, por exemplo. Né? Mas a gente vai assumir, por exemplo, que log de y tem essa relação linear aí. Né? Uma segunda hipótese são que os nossos dados eles vêm de uma amostra aleatória, né? Da variável x e y, que tem essa relação da hipótese 1. A gente assume também que aquela variável
explicativa, ela tem uma variância, né, uma variabilidade, né? Quer dizer, não todos os elementos são iguais, né? Isso meio que é evidente, né? Se todo mundo é igual, a gente não tem como explicar um com o outro cara, né? Porque é tudo igual. Essa hipótese aqui, a hipótese 4, que a gente já meio que tinha falado dela na primeira aula, né? Que é a esperança de U dado x igual a 0. Professor, eu Oi. não sei se, enfim, é só com... Ah, tá, agora passou. Não sei, o meu tava travado no outra É, o tela. meu tá travado aqui também. Agora que foi. Ah, tá. Foi mal, galera. Ah, foi. Então vai ficar de novo. Professor, Tá? você pode repetir? Sim, Obrigada. claro. Estava falando que todos os modelos são construídos sobre algumas hipóteses, né? Então, as propriedades do nosso estimador, eles dependem dessas hipóteses. Tá? Então, a primeira hipótese é que o modelo é linear. Né? Y igual a beta 0 mais beta 1 x mais 1. Mas lembrando que x e y não precisam ser as variáveis originais. Podem ser já as variáveis transformadas. Pode ser o log de y, né? Ou o log de x, ou ambos os logs. Né? Mas essa relação que a gente está modelando, a gente está assumindo que existe essa relação linear. Tá? A segunda hipótese, né, é a amostragem aleatória. Quer dizer que os dados que a gente tem, né, os quais a gente faz o grafiquinho, eles são uma amostra aleatória de tamanho n, né, dos variáveis x e y, né, que satisfazem essa relação linear que a gente definiu na primeira hipótese. A terceira hipótese é meio que evidente, que fala que os valores de x não são todos iguais. Quer dizer, tem que existir uma variabilidade em x, né? Porque se não existe, vamos supor, olha aqui o modelo da hipótese 1. Se x é uma constante, o modelo é quem? É y mais beta 0 mais beta 1, que é uma constante mais 1. Né? A gente precisa de uma variabilidade em x para conseguir explicar y, senão é uma constante mais um termo aleatório. Né? Então, a hipótese 3 meio que assim, faz sentido, sabe? A hipótese 4, a gente já tinha visto ela na aula 3, né? Ela é que a esperança condicional de U dado x é igual a 0, né? Então, com essas 4 hipóteses, a gente consegue provar uma coisa bem interessante. Mas para provar, né, vamos definir primeiro essa coisa interessante. Um estimador, a gente fala que ele é não viesado, aqui viesado com uma S só, tá? Ou com vocês. Bom, não sei, vou consertar depois. Mas é não viesado, tá? Se a esperança de esse estimador teta chapéu menos o valor original, que a gente não conhece, né, é igual a 0, né? Ou equivalentemente, se a esperança desse estimador é igual ao parâmetro. Né? Se isso acontece, então o estimador é não viesado. Então, uma propriedade do nosso estimador de mínimos quadrados é que, sobre essas hipóteses, tá? Ele é um estimador não viesado. Ou seja, que a esperança de beta 0 chapéu é igual a beta 0, e a esperança de beta 1 chapéu ele é igual a beta 1. Tá? Então vamos provar esse cara. Tá? Vamos provar e ver que o que eu estou falando não é mentira, que é verdade. Mas para provar, vamos utilizar alguns resultados aqui. Né? Esse somatório aqui, xi menos x barra, multiplicar tudo isso por y menos y barra. Professor, acho que ainda está travado. Eita. Agora. Deixa eu sair e entrar de novo. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se é meu computador ou é... Porque na minha outra turma também deu problema. Agora foi? Foi. Sim, foi agora. Vocês conseguiram Não peguei nada desse slide ainda. Vocês tinham conseguido ver essa slide antes ou não? Não, apareceu agora. Tá. Então, eu estava falando de uma definição, estimadores não viesados.
O estimador é não viesado basicamente quando? Quando esse estimador, a esperança desse estimador, estou chamando aqui teta chapéu, é igual ao parâmetro, que é teta. Essa é uma definição de estimador não viesado. Então, o nosso estimador de mínimos quadrados ordinários, sobre as primeiras 4 hipóteses que eu falei para vocês, né, a gente consegue mostrar que ele é um estimador não viesado. Quer dizer, que a esperança de beta 0 chapéu é igual a beta 0, e a esperança de beta 1 chapéu ele é igual a beta 1. Tá? E isso é uma propriedade desejável. Né? Está falando que em média, né, o valor estimado desse cara vai ser o valor verdadeiro do parâmetro. Né? Mas, Professor, como assim não viesado? Eu não entendi. Esse termo não viesado, que é um termo técnico, essa definição aqui só. Está aqui, ó. Esperança de teta 0 é igual a teta. O que você espera, né? E que, por exemplo, vamos supor que a gente está falando de idade, né? Na turma, acho que são 20 pessoas, né? Mas eu pego uma amostra de 10, né? E eu pergunto a idade de todo mundo. O que eu espero? Que a idade média desse cara seja, que a esperança desse valor médio, né, seja o valor original, né? Então, basicamente, o que estamos falando aqui é assim, olha, a esperança desse estimador, né, dessa fórmula toda, em média, né, ele vai ser o valor verdadeiro do parâmetro, né? E isso aí é desejável por quê? Porque eu não conheço o parâmetro, né? Mas assumindo que meu modelo está correto, eu tenho que meu valor esperado desse beta chapéu é o beta original, que eu não conheço. Tá? Essa é uma propriedade, esse termo não viesado é um termo técnico. Tá? Mas a propriedade que diz é isso. Né? Eu quero um cara que seja não viesado. Por quê? Porque é conveniente. Porque ele está te falando que a esperança dessa fórmula, do estimador, é o valor verdadeiro. Fica meio confuso, eu sei. Professor, mas necessariamente vai ser o valor verdadeiro ou vai ser muito próximo do valor verdadeiro? É a esperança, né? Em média, né? Por exemplo, eu não sei se eu entendi muito bem, mas é como se a gente fosse calcular a idade média da turma e desse 20 anos, mas quando a gente faz apenas com 10 alunos, essa idade média cai, sei lá, para 18 anos e meio ou 19 anos. Seria mais ou menos isso? Vamos supor, mais ou menos, mas para que fique mais claro é o seguinte, né? Vamos pegar uma amostra de 10 e a idade média deu 20. Pegamos outra amostra de 10, a idade média deu 19. Outra amostra de 10 deu 21. Né? Em média, o que vai dar esse cara vai ser o valor verdadeiro. Entendi. São amostras do mesmo espaço amostral, né? Por Isso. exemplo, são 10 amostras aleatórias dos mesmos 20 alunos. Isso. Beleza. Porque lembre-se que a gente só está observando uma amostra, né? A gente não observa uma amostra, a gente não observa os caras todos, né? Então a gente espera que, assim, tudo bem, se a gente pegar outra amostra, vai dar outro valor, né? Que vai dar outra amostra, outro valor, outra amostra, outro valor, né? Mas na média, ele vai ser o valor verdadeiro. Né? Valeu. E depois a gente vai ver, quando a gente ver um pouco de inferência estatística, como testar se é ou não é o valor verdadeiro quando é que a gente tem na amostra. Tá? Mas agora vamos provar essa propriedade, tá? E para provar essa propriedade, eu preciso provar alguns resultados, tá? E eu não vou cobrar demonstração na prova, tá? Porque nem tem como fazer isso direito online. Mas a ideia de eu fazer a prova aqui é para vocês entenderem um pouco da intuição das coisas, tá? Esse somatório aqui, que é o somatório de x menos x barra multiplicado por y menos y barra, eu vou aplicar ele e vou ter quem? O somatório de xi, x barra multiplicado por yi, menos o somatório de xi menos x barra multiplicado por y barra. Nesse segundo termo, aqui, como o y barra ele não depende de i, eu vou colocar para fora. Tá? E o somatório de xi menos x barra, ele é zero. Né?
Se você aplica no primeiro xi, você vai ter a somatória do xi, né? E do outro lado vai ter menos n vezes x barra, né? Só que n vezes x barra é a somatória do x, né? Então a somatória do x cancela, fica 0. Então esse cara aqui vai ficar simplesmente o somatório de xi menos x barra, tudo isso multiplicado por yi. Esse é o primeiro resultado. Fazendo uma conta mais ou menos parecida, né? Eu tenho que o somatório de xi menos x barra, tudo isso multiplicado por xi. Eu vou colocar e tirar a média, né? Por conveniência, para separar dessa forma aqui, ó. Pego o primeiro termo, vai ficar somatório de xi menos x barra ao quadrado, mais somatório de xi menos x barra, tudo isso multiplicado por x barra. Esse x barra não depende de i, né? Sai do somatório, e de novo eu tenho que esse cara é 0, então eu tenho que o somatório de xi menos x barra multiplicado por xi é igual a o somatório de xi menos x barra ao quadrado. Tá? Por que eu fiz isso? Tá? Porque a gente tinha que beta1 é esse cara aqui, né? Então eu vou utilizar esses resultados para reescrever o beta1 de uma forma mais interessante. Tá? Então, no numerador, eu estou saindo do somatório de xi menos x barra multiplicado por y menos y barra pelo aquele resultado que está aqui em cima, o primeiro. Né? Por quê? Porque yi eu consigo expressar como beta 0 mais beta 1 xi mais ui. Tá? Então, simplesmente aplicando o somatório em cada um dos termos, né, multiplicando ele, vai ficar toda essa fórmula aqui horrorosa aqui em cima. Né? Mas por que isso daí é interessante? Porque, bem, o primeiro termo no numerador, ele vai ser 0. Ele é a soma. Né? Depois eu tenho que esse termo do meio, né? A gente já mostrou que esse é igual a esse cara aqui, ó. Xi menos x barra ao quadrado. Então, ele vai cancelar com o termo do denominador. Né? E depois vai ficar esse último termo no beta 1 chapéu. Né? Então, a gente vai ter isso aqui, beta 0 multiplicado por 0, mais beta 1 multiplicado por esse cara, mas todo esse termo aqui, xi menos x barra, tudo isso multiplicado por i. Para que eu fiz isso? Tudo isso para expressar meu beta 1 chapéu dessa forma. Função de beta 1. Por quê? Porque eu queria aplicar a esperança no meu beta 1 chapéu. Tá? Fiz toda essa conta por conveniência mesmo. Para que fique fácil depois calcular a esperança. Tá? Então eu vou calcular que esperança? A esperança condicional dado x. Né? Então vou aplicar a esperança condicional dado x em ambos os lados. Né? O beta 1 chapéu, estou substituindo pelo que a gente calculou no slide anterior. E pela propriedade, a gente tem que isso daí vai ser quem? A esperança de beta 1 dado x mais a esperança de esse monstro aqui dado x. Como beta 1 é constante, sai da esperança, fica beta 1. E temos todo esse termo aqui, né? A esperança desse somatório horroroso lá, dado x. Só que dado x, tudo que está com x aqui não é mais aleatório, é uma constante. Então, ele vai sair como uma constante e eu aplico a esperança dentro do somatório e vai ficar simplesmente o somatório de cada um dos elementos, né? Da esperança de ui dado x. Só que, pela hipótese 4, a esperança de ui dado x é 0. Né? Então, eu mostrei que a esperança de beta 1 chapéu dado x é igual a beta 1. Tá? Só que ainda não acabei o problema. Eu vou aplicar a esperança de novo, porque tem uma propriedade que eu falei na primeira aula, que a esperança de esperança condicional é igual a esperança. Então, a esperança de esperança condicional, que é igual a esperança de beta 1, é igual a beta 1. Né? E com isso eu provei o quê? Eu provei que beta 1
chapéu é um estimador não viesado de beta 1. E a mesma coisa a gente consegue fazer para beta 0, né? Beta 0 a gente sabe que tem essa forma aqui, x barra menos beta 1 chapéu, y barra menos beta 1 chapéu x barra. Eu vou reescrever meu x barra dessa forma aqui, né? Por quê? Por conveniência, de novo. Todas as coisas algébricas são por conveniência, tá? Então, eu vou aplicar a esperança condicional no meu beta 0 chapéu. Substituo ele por tudo que está aqui dentro, né? Então, quando aplica a linearidade de esperança, vai ficar beta 0 mais beta 1 esperança de x barra dado x, mais esperança de u chapéu dado x, menos esperança de beta 1 chapéu x barra dado x. Né? No segundo termo, dado x, todos os x são conhecidos, então isso aqui é uma constante, vai ser como x barra. O terceiro termo, da hipótese 4, ele é 0. Né? E o último termo, dado x, esse x barra é uma constante, ele vai sair, e a esperança de beta 1 chapéu dado x, a gente já tinha calculado, né, que era beta 1. Então, no final eu vou ter que essa esperança condicional é beta 0 mais beta 1 x barra menos x barra beta 1. Né? Cancelam o x barra beta 1 e tenho que a esperança de beta 0 chapéu dado x igual a beta 0. Aplico a esperança nele, de novo, e tenho que a esperança de beta 0, opa, aqui faltou um chapéuzinho, tá? Esperança de beta 0 chapéu igual a beta 0, tá bom? Então, provei que ambos os estimadores mínimos quadráticos, né, eles são não viessados. Por que eu fiz isso? Porque é bom que vocês vejam alguma vez na vida, tá? Porque às vezes, quando vocês querem entender métodos mais complexos, né, tem algumas dessas provas, então, para vocês não ficarem, nossa, como nasceu isso? É porque a gente quer provar umas propriedades interessantes. Né? E, bom, a gente conhece apenas a esperança, né? A gente conhece o valor central da distribuição do beta chapéu, né? Mas também tem como calcular a variância dos caras, tá? Eu não vou fazer a prova porque é do mesmo estilo, tão chata quanto a outra, né? Mas a gente sempre é interessante calcular a variância, porque dado que é uma amostra, né, a gente tem, como uma amostra, a gente tem a esperança e a variância, né? Então a gente quer saber quanto espera que esteja distante esse valor esperado, esse beta 1 chapéu, né, do beta 1 original, né? Então, para saber qual distante a gente espera que esteja, a gente calcula a variabilidade, que é a variância. Né? E a gente vai incorporar agora mais uma hipótese, que chama hipótese de homoelasticidade, que basicamente fala que a variância do termo aleatório dado x é constante, né? É sigma quadrado. Tá? E com essas propriedades, eu consigo provar isso aqui. Tá? Eu não vou fazer a prova, tá? Mas a prova é bem parecida com o que eu fiz anterior. Tem que aplicar esperança, tem que utilizar algumas propriedades, tipo assim, talvez tem que mudar a parte do denominador, né? Aplicar a esperança condicional e depois aplicar a esperança, né? Só que como é variância e a esperança quadrada, né, é um pouco mais chata a conta. Mas a ideia é a mesma, tá? Quando a gente pular para a parte multivariada que faz com matriz, é muito mais fácil de explicar com matriz do que explicar com somatório. Tá? Só que qual é o problema dessas fórmulas? Essas fórmulas dependem desse cara sigma quadrado. Mas na prática a gente nunca conhece sigma quadrado. Por quê? Porque sigma quadrado é a variância do erro. E a gente nunca observa o erro. Então também não sabe qual que é a variância desse erro. Então a gente vai ter que estimar esse cara. Tá?
Então, a gente vai estimar esse cara por esse estimador aqui, que é a somatória dos U e chapéu ao quadrado, dividido por N menos 2. Tá? Por que por N menos 2, professor? Porque ele tem a propriedade que a esperança de sigma quadrado, sigma chapéu ao quadrado, não aviesado. Né? Se você dividir por N, o N menos 1 ele é aviesado. Então, como ser não aviesado é uma propriedade desejável, a gente sempre tenta procurar um estimador, usar os estimadores não aviesados. Então, a gente consegue provar isso. E tem que ter muito cuidado com a palavra erro e resíduo. Né? Como a gente utiliza o e o chapéu, pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Tá? No modelo populacional, ele é o erro. Tá? E o chapéu são os resíduos que aparecem na equação estimada. Né? Os erros, os U, a gente nunca observa eles. A gente nunca vai ver eles na vida, jamais. E os resíduos, a gente calcula. Né? Faz a regressãozinha, calcula e tudo mais. Né? E esses resíduos, que são U e aqui, eles têm uma relação com os erros. Né? Vejam que se por exemplo, o beta 0 chapéu, beta 1 chapéu, eles forem estimados exatamente o valor correto, beta 0 com beta 1, né? O valor estimado vai ser igual ao valor, ao erro, né? Que é não observado. Né? Mas a gente nunca tem como saber isso. Né? A gente só tem as propriedades desejáveis dos betas. Né? Mas muito cuidado, tem que diferenciar erro, a gente nunca observa. Resíduo, a gente calcula. Então, tudo que a gente faz sempre é com os resíduos, que são os caras que a gente tem na mão. Então, isso todo foi parte do capítulo 2 do livro texto. Tá? Eu fui adicionando e colocando umas coisinhas lá. Mas, basicamente, tudo isso você se encontra no livro. Tá? Sei que foi um pouco chata a parte das demonstrações, tá? Mas faz parte, você tem que ver isso pelo menos uma vez na vida. Vou parar aqui.